uma vez a gente está aqui no Temperos de Cinema. E hoje o nosso papo é com o jornalista e crítico de cinema Rafael Amaral. Rafael, seja muito bem-vindo ao Temperos de Cinema. Eu que agradeço o convite, Fátima, muito obrigado. É muito bom estar aqui conversando com você. Sou entusiasta do seu trabalho que você tem feito e acho que já é um sucesso aqui o Temperos de Cinema. Obrigado por poder participar e falar de um filme que eu gosto tanto. O Rafael vai comentar o filme O Mestre. Esse filme, ele aborda um pouco aquelas seitas que surgiram nos Estados Unidos, né, como a Cientologia e outras. Mas ele não é um filme denúncia. Ele é um filme sobre as pessoas que viviam à margem da sociedade nos Estados Unidos pós-Segunda Guerra. Ele conta a história de um marinheiro que volta da Segunda Guerra e tenta reconstruir sua vida, mas como muitos que voltam da guerra, ele tem ataques de violência, de ansiedade, ele não consegue controlar muito seus impulsos sexuais. E, por acaso, ele acaba conhecendo o líder de uma seita, a causa é a seita, e como todo líder de seita, é uma pessoa muito carismática, muito envolvente, né? Num primeiro momento, ele fica muito reticente, mas depois ele acaba se envolvendo de uma forma que ele fica dependente daquele estilo de vida. Esse filme não é um filme fácil de assistir, ele é um filme denso, né? Um pouco pesado, mas vale muito a pena, porque ele tem um roteiro perfeito e as interpretações, tanto do Joaquim Fênix, como do Philip Seymour Hoffman, como da Amy Adams, estão assim impecáveis, né? Então, é um filme que vale muito a pena. Rafael, por que O Mestre? Pois é, porque O Mestre, né? Esse filme, eu acho ele muito intrigante. A primeira vez que eu assisti foi um filme que me fez pensar muito, né? Eu acho que eu esperava uma outra coisa, acabei me encontrando com um filme diferente do que eu imaginava. Eu acho que foi um pouco como você disse, né? Não é um filme denúncia. E eu me lembro, na época, quando saiu esse filme, que muito se falava, né, da questão da cientologia, que o filme trazia essas questões da cientologia, mas com outro nome, com o nome da causa, e as reportagens batiam muito nessa tecla, e eu acho que eu fui para o cinema esperando ver isso, né? Esperando ver um filme sobre um grupo de pessoas envolvido com uma ideia ali, que todos compartilhavam, e quando eu me dei conta, eu falei, poxa, não é nada disso, né? O filme não tem ele não quer explicar para você necessariamente o que é aquilo no que aquelas pessoas acreditam. E, em um certo ponto, a gente percebe que elas, inclusive, não entendem muito bem o que é aquilo, né? Ninguém entende muito bem o que é aquilo. Mas o filme não é sobre isso. O filme é sobre um cara que está sem um chão, sem um lugar no mundo, que sai de um evento traumático, que é uma guerra, e ele próprio, em determinado ponto dessa história, confessa que já matou pessoas enquanto esteve nessa guerra, e ele volta para um mundo novo, né, um mundo de paz, um mundo, entre aspas, bom, e ele não se encaixa, ele simplesmente não se encaixa naquela sociedade. Ele tem claramente ali um transtorno pós-traumático daquela guerra, e ele não consegue se encaixar, ele passa por diferentes trabalhos, ele é um cara bagunceiro, briguento, mulherengo, e ele não consegue se adequar, se adaptar àquela sociedade. E encontra, né, um belo dia caminhando à beira de um rio, né, ele vê aquele barco, aquele navio, né, aquele barco, na verdade, todo iluminado, ele está caminhando por um lugar escuro e ele entra ali, embriagado, ele nem sabe onde ele está entrando, e quando ele se vê, ele está dentro de um navio já em curso, indo para uma outra cidade e a bordo daquele navio. E naquele navio estão as pessoas que fazem parte dessa seita, um filme chamado de A Causa, e o líder deles, que é um cara chamado Lancaster Dodd, que é interpretado pelo Philip Seymour Hoffman, o já falecido, infelizmente, e ele se envolve com essas pessoas, né? Então, esse cara, de repente, esse cara que não tinha um lugar no mundo, de repente outra, né? Aquilo, de alguma forma, passa a fazer sentido para ele. Não necessariamente a ideia daquilo, mas eu acho que o fato das pessoas aceitarem ele como ele é, e ele se sente parte de um grupo.
um grupo de pessoas até um pouco diferentes, eu diria assim, né? E ele se vê ali dentro e se vê acolhido, uma espécie de uma família que se torna para ele, apesar de todos os problemas que existem ali, né? Então, eu acho que o filme ele fala muito disso, Fátima. Você se encaixar em um grupo e, ao mesmo tempo, você ir na contramão do que as ideias daquele grupo propagam, né? Porque o personagem do Hoffman, ele fala muito de que o homem é um ser que vive na retidão, é um ser evoluído, é um ser acima dos animais, né? O homem é um ser diferente, mas, ao mesmo tempo, o personagem do Joaquim Fênix contradiz tudo isso, porque ele é um cara que ele se move pelo instinto, né? Ele não se move pela razão. Então, tem esse conflito do que você espera do ser humano, o que você imagina, né? A expectativa e a realidade. A expectativa está no livro, a realidade está estampada ali na frente, no personagem do Joaquim Fênix, que é o protagonista do filme. E isso é interessante também, porque o filme não é contado do ponto de vista do líder idealizador da ideia, da causa, do grupo. Não é contado pelo ponto de vista do mestre, né? Apesar do filme se chamar o mestre, o ponto de vista é do discípulo. Exatamente. Pelo olhar do discípulo, que é um cara que acaba citando, né, aquele outro homem como um guru, a ponto de se tornar até meio que um segurança informal do cara ali, né, comprar as brigas dele, e tem uma relação muito forte entre os dois, que é uma relação de amizade, mas eu diria que isso eu acho interessante também da construção dos personagens, porque veja que o personagem do Hoffman, apesar de a gente ter uma impressão que ele usa o personagem do Fênix em alguns momentos, ele também gosta do cara, né? Ele gosta daquele cara que está ali. Ainda que reconheça todos os problemas que existem no outro, ele gosta do outro, né? Existe uma relação de camaradagem e amizade entre eles que eu acho bem interessante também que esse filme trata. Ele não dá respostas fáceis, né? Ele não dá uma resposta, ele não trata daquele clichê do cara superior que vai maltratar o outro, que vai usar o outro e depois descartar o outro, né? Que isso é muito bom, inclusive, em filmes com, digamos, esse tipo de história. E não, ele contrapõe isso, né? A gente vê que existe uma relação de camaradagem entre esses caras e até respeito entre eles. E eu acho que por tudo isso eu gostei muito desse filme, né? Eu acho que o filme é muito completo, né? A fotografia é incrível, a questão do Paul Thomas Anderson é incrível. A trilha sonora. Oi? A trilha sonora, né, também. A trilha sonora, que é do John Greenwood, né, que já havia feito a trilha do Sangue Negro, né, do filme anterior, do Paul Thomas Anderson. Tudo isso se conjuga, eu vou até usar essa palavra, eu não costumo usar isso muito, é que eu gosto muito desse filme. Eu acho que tudo isso se conjuga de uma perfeição mesmo, né? Em um filme que te leva para um caminho que você nunca imagina, né? Eu acho que isso é comum nos filmes do Paul Thomas Anderson. Ele fez O Mestre, ele fez O Vício Inerente, Trama Fantasma. São filmes que te levam por caminhos que você não se sente seguro em momento algum, né? E eu acho que O Mestre é um pouco isso, é um dos meus favoritos dele, inclusive, eu acho que é um dos melhores filmes dele, com o Sangue Negro, certamente é o melhor filme dele. E o Joaquim Fênix é um monstro, né? É um cara que... o que mais a gente pode falar, né? Eu estou revendo agora para participar aqui do Temperos, e eu percebendo, né, aquela forma minha de uma forma arqueada, né? Ele dobra as costas e ele volta a fazer isso depois no Coringa também, essa coisa de andar encurvado, né? Sempre, né, passando aquele ar do cara excluído, do cara desleixado, do cara que não se enquadra à sociedade, né? De um monstro social que eu acho que volta a fazer isso no Coringa. Muito bem também, né? Apesar de serem personagens um pouco diferentes ali, mas eu acho que ele faz isso muito bem no Coringa também. Então, eu acho que é uma conjugação de tudo que dá certo, né? Eu acho que é aqueles filmes que a gente assiste e fica de boca aberta, fica deslumbrado mesmo com a qualidade. Em termos narrativos, ele é um filme desafiador também, porque ele não trabalha com muito dentro da estrutura da narrativa que a gente está acostumada a ver no cinema americano, né? Ele é um filme mais denso, ele dilata muito as cenas, né? Perceba como o Paul Thomas Anderson estica, ele estende a cena até um nível que a gente ficar incomodado com aquilo que a gente está vendo mesmo, né? Ele satura o tempo, praticamente ele faz isso muito durante o filme. E com planos um pouco mais longos,
não usando muito uma forma, como eu disse, mais convencional de se fazer cinema, até porque eu não acho que ele seja um cineasta convencional. Eu acho que ele foge muito disso. E eu gosto, né, dessas experimentações, eu gosto de trabalhar esse mal-estar do espectador de uma maneira muito inteligente, eu acho. Acho que um pouco disso tudo, Fátima, me encanta nesse filme. Não é um filme fácil, longe disso. E se você me perguntar por que eu escolhi ele, poxa, acho que foi... E quando você falou, ó, vamos falar de um filme aqui, eu fiquei pensando, fiquei me remoendo, e eu falei, poxa, eu queria muito rever o Mestre, porque eu gostei tanto. Falei, vamos falar do Mestre, né? Porque acho que tem atores famosos, acho que é um filme interessante. Ao mesmo tempo que ele foge do lugar comum, eu acho que ele tem atrativos que podem agradar todo mundo, né? A começar pelo elenco dele, né? E você tocou num ponto que seria a minha próxima pergunta, né? Nós, assim, que somos cinéfilos, que gostamos de cinema demais, nem sempre a gente assiste filmes fáceis, porque a gente não busca só o entretenimento, né? Então, eu queria ouvir um pouco sobre isso, quando assim, sobre esses filmes que às vezes incomodam, causam um certo desconforto quando você está assistindo. Então, eu queria a sua opinião como jornalista, como crítico e como apreciador de filmes mesmo, sobre esse tipo de filme. Eu acho assim, quando a gente diz que um filme é difícil, eu acho que não significa necessariamente que ele é melhor do que outros filmes, entre aspas, fáceis, né? Eu acho que tem grandes filmes que trabalham dentro de uma narrativa convencional, com personagens construídos de uma forma mais convencional, e que são grandes filmes também, né? Eu até citei o Coringa aqui mesmo, que eu acho que é um filme com um roteiro que segue uma estrutura mais convencional, digamos assim, de construção de personagens, do que o Mestre. E é um grande filme também, eu adoro o Coringa, acho que é um filmaço. Então, eu acho que precisa existir, né? A gente precisa quebrar um pouco essa barreira de que existe um filme difícil, ou um filme cult, que é inacessível, que só pode ser visto por um tipo de público. Né? Eu acho que não, eu acho que tem grandes filmes feitos dentro de uma estrutura mais popular, né, entre aspas, digamos assim, para grande público, e também tem o grande filme que, obviamente, ele exige um pouco mais do espectador, eu acho. Eu acho que o Mestre, ele é um filme que exige um pouco mais. Se você não está acostumado com como eu disse, com esse efeito de dilatação do tempo, que é muito comum no cinema do Paul Thomas Anderson, com personagens que não são, digamos, personagens erráticas e que não se explicam às vezes, personagens que, falando de uma maneira muito ampla, né, que não são mocinhos nem bandidos, né, mas personagens que são cheios de defeito, e se você vê um filme como esse, você não consegue se apegar a ninguém ali, né, você não consegue se apegar a ninguém, muito menos ao protagonista, que é o cara mais descontrolado de todos ali. Então a gente se pergunta, peraí, mas se a gente não consegue se apegar a um personagem, por que isso tem tão bom? Né? Por que é tão bom ver um filme quando a gente não consegue, mesmo quando a gente não consegue gostar de alguém que está ali? Às vezes a gente vê filmes em que às vezes a gente se pega até torcendo pelo vilão, né? Torcendo por uma coisa ruim. Porque eu acho que a narrativa, a construção das histórias, elas carregam muito isso. Né? A gente não se apega a uma pessoa ou a outra, muitas vezes. A gente se vê fascinado pela natureza humana que está expressada ali. Eu acho que o Mestre, o que me fascina nesse filme, é como ele expressa essa natureza animalesca desse cara, que eu acho que é muito real, é muito verdadeira, como ele tenta fazer parte daquilo, como aquilo sendo uma espécie de religião, ele busca aquilo para buscar uma resposta, para buscar uma afirmação, para tentar se enxergar alguém mais controlado, mas ele sempre fracassa, ele sempre perde. Né? O instinto dele, aquilo que o move, sempre fala mais alto. Mas voltando à primeira pergunta, Fátima, é até difícil de responder, né? Mas eu acho que, vamos usar assim, né, de uma forma, esse tipo de filme, aí acho que seria até difícil classificar, ele nos desafia. Eu acho que é um cinema que nos desafia, que nos abre muitas perguntas, né? Nos faz mais perguntas e que nos dá respostas fáceis. E tudo isso passa pela direção tudo isso passa pelo cineasta, pelo olhar do cineasta, né? A maneira como ele conduz o drama,
a maneira como ele nos joga num labirinto que a gente não encontra uma saída. E até o final do filme a gente fica com isso, né? A gente fica dentro desse... A gente termina preso ali ainda dentro daquela relação entre pessoas que não é uma relação fácil de se resolver. Muito interessante. Resumir e responder a sua pergunta. Respondeu, sim. Muito interessante. Bom, Rafael, eu vou abusar um pouquinho, já que você é crítico de cinema, né? Então eu vou explorar um pouquinho esse seu olhar. O que eu queria saber, você, quando você está vendo um filme, independente do estilo, pode ser uma comédia, um filme simples, fácil, você consegue relaxar e simplesmente curtir o filme ou você está sempre com esse olhar do crítico, analisando o roteiro, analisando a narrativa, a construção dos personagens? Como é que é o Rafael assistindo a um filme? Eu acho que as duas coisas conseguem caminhar lado a lado. Eu acho que dá para você relaxar, ter uma boa sessão, e eu acho que também dá para você ter um olhar crítico. Eu não consigo me sair do olhar crítico, né? Eu costumo dizer que pensar é legal, né? É gostoso pensar, é gostoso criar ideias e tirar ideias. E eu acho que a gente tem que ser crítico, porque senão a gente passa a aceitar tudo de uma forma muito, muito sem filtro, né? Eu acho que é importante isso. Aí você vai me dizer, espera aí, mas e o lado do entretenimento, né? E o lado de sentar na frente de uma sentar na frente de uma tela, comer pipoca e se divertir? Eu acho que é possível também, dá para você conjugar tudo isso. E, como eu sempre digo, né? Até os piores filmes, eles nos ensinam alguma coisa. Às vezes até o próprio contra-exemplo, né? Como não fazer um filme, como um filme ser ruim, né? E isso também exige você pensar, por que tão ruim, né? Porque às vezes a gente termina um filme e a gente não consegue explicar. É bom? É, legal, gostei, me tocou muito. Mas por quê te tocou muito? Quais são os elementos visuais que estão ali que você acha que chegou até você? Ah, mas por que não tocou? Né? Um filme que eu me lembro que eu assisti, que eu não gostei do filme, estava acompanhado no cinema e a pessoa do meu lado falou assim, mas como você não gostou? Eu falei, não gostei. Foi o Bohemian Rhapsody, o filme da história do Fred Mercury, que é um filme que eu não gosto, eu acho ruim, eu acho a construção de personagem ruim, raso, né? A atuação do Rami Malek eu acho ruim também, eu não entendi até hoje que esse cara ganhou o Oscar, mas enfim, mas eu também não acho que a pessoa que gostou está errada, porque eu acho que tudo passa por um olhar, por uma construção de olhar, e eu já vi, inclusive, pessoas gabaritadas, críticos gabaritados, elogiando filmes que eu odiei, por exemplo, e eu acho que é uma questão de olhar, né? Tem coisas que não existe unanimidade quando a gente fala de arte, né? A arte, cada pessoa ela toca de uma forma. Mas eu não consigo, Fátima, assistir filme, porque eu acho que é da própria natureza da gente, né? A gente assiste filme, muitas vezes a gente não consegue sair do nosso olhar crítico. O que eu faço, às vezes, eu costumo, quando eu gosto muito de um filme, eu assisto, depois no dia seguinte eu coloco de novo para ver de novo. Se eu tenho o filme aqui em casa, para pegar mais algumas coisas. Porque às vezes, dependendo de onde você está assistindo, ou você está muito preso naquela trama da história que o filme está te contando em si, e você escapa algumas coisas do visual do filme, do aspecto da fotografia. E aí você volta no filme depois, assiste de novo algumas cenas, algumas partes, e você, eu acho que complementa, né? Eu acho que ver um filme uma vez só, eu acho que se o filme não for legal, ok, mas se o filme é muito bom, que nem o Mestre, eu acho que é um filme para ver várias vezes. E cada vez que você assiste, você vai descobrir coisa nova. Sabe, eu estava vendo agora, revendo o Mestre. Poxa, como o Philip Seymour Hoffman é gigante, né? Eu acho que eu não tinha pegado isso na primeira vez. Eu fiquei tão preso no Joaquin Phoenix e vendo algumas cenas desse filme, eu falei, gente, que ator, né? Monstruoso. E a gente vai descobrindo camadas e camadas, né? Mas respondendo assim, de uma forma muito direta que você perguntou, eu tenho uma dificuldade assim de sair de deixar de enxergar isso assim, porque eu acho que quando a coisa é muito ruim ou muito fast food, sabe? Isso me incomoda muito. Eu não consigo simplesmente aceitar aquilo. Eu posso até rir, me divertir de alguma coisa, mas certamente eu acho que às vezes chega a ser uma ofensa com o espectador inteligente, sabe, Fátima? Eu acho que, eu sempre falo, pensar é legal, é bom, né? Você entender, compreender é gostoso. É gostoso você sair do filme e continuar com o filme na sua cabeça ali, te remoendo, te fazendo pergunta. Porque se aquilo ali acabar na tela, qual a função que a arte tem na nossa vida, né? Se não essa, de nos questionar, de nos abrir horizontes. Então, eu não consigo, acho que não consigo mais ver filme dessa forma. Muito interessante.
Rafael, bom, falando de temperos, né? De temperos de cinema. Esse não é um filme que tem É, gastronomia no não roteiro, é. né? Mas aqui a gente sempre quer fazer uma associação, porque isso que é o gostoso, é você descobrir os temperos daquele filme. O que que esse filme inspira em você, em termos de receita, de prato? Então, né? É, sabe que agora a gente vai entrar no assunto que eu não domino muito, que é comida, né? Mas você Eu, gosta de eu, comer, você pode não gostar de cozinhar, mas adoro gosta de comer, comer. adoro comer. Inclusive, no Natal, aquela participação que eu tive aqui com você lá foi muito legal, nos pratos maravilhosos. Não, eu adoro, mas eu não entendo muito de culinária, né? Mas, então eu vou, me perdoe se eu for aqui citar até um clichê de um prato, mas foi o que me veio na cabeça. Claro. Sabe que vem do filme aquela cena em que o Hoffman está dançando no meio daquelas pessoas na casa, a gente está vendo de novo, né, pelo ponto de vista do Joaquim Fênix, tá toda aquela alegria naquela casa, ele batendo palma, dançando. Aquilo me lembrou até um pouco de família italiana, sabe? Essa coisa da diversão, da dança, da música, de falar alto, essa coisa extrovertida. Jundiaense conhece bem isso, né? A gente tem muita colônia de italiano aqui. E assim, me veio na cabeça uma macarronada, né? Eu acho que é uma coisa que combinaria com aquele ambiente que eles estavam ali celebrando, se divertindo. Eu acho que uma boa macarronada italiana cairia bem naquele momento. Então foi o que me veio na cabeça, assim, tudo ali. E como tem uma ligação muito forte com o mar, esse filme, né? Eu acho que o filme tem uma ligação forte com o oceano, né? Você veja que vários momentos. Na abertura, a fotografia, né? O Thomas Anderson volta aquela imagem da água, né? Da água se dissolvendo ali na parte de trás do navio. Talvez peixe, né? Um prato com peixe gostoso, eu acho que combinaria com o filme também. Mas, inicialmente, eu pensei numa boa macarronada, porque eu acho que tem a ver com aquela cena específica que eu falei para você, né? Aquele momento de alegria, de êxtase que eles estão vivendo ali. Talvez uma macarronada com molho à marinara, né? Que mistura Exatamente. o mar com Exatamente. macarronada. Mas é isso que é o gostoso do Temperos de Cinema, porque necessariamente não é só filme que fala de gastronomia, mas é o que te Exato. inspira. Por exemplo, quando eu falei com a Sandra Carnio, que ela comentou A Vida dos Outros, que é um filme Nossa, fantástico também, adoro, né? ela falou de um joelho de porco, que é um prato alemão e que Tá aquele certo. filme remeteu, né? Então, essa é a ideia do temperos, é você descobrir Claro. temperos naquele filme. E eu Com gostei da certeza. ideia da macarronada, e a gente vai, como todo programa, a gente vai deixar a receita da macarronada lá do Rafael, né? Tá ótimo. Para acompanhar esse filme. Se alguém É quiser, não simples, mas assistiu funciona, ainda. viu? É Oi? simples, mas funciona. Todo mundo gosta. Claro, é simples, mas funciona. Assim como a história que ele conta ali, é simples, mas funciona, né? Exatamente. Mas, Rafael, para a gente finalizar essa conversa gostosa, eu queria que você me falasse como você vê essa mistura de cinema e gastronomia que a gente faz aqui no Temperos. Eu acho que é maravilhoso. Eu acho que eu costumo, né? Eu já vi outras pessoas falarem isso, eu concordo, né? O ser humano é o único, né, é o único ser, né, que se alimenta com o outro, né? A gente olha a comida, a gente se apaixona pelo que a gente vê, né? A comida ela é visual, né? Antes de mais nada, você olha o prato e você se apaixona de fome vendo aquilo, né? E o cinema é isso também, né? Eu acho que tanto a alimentação, a gastronomia, quanto o cinema que mexem com o nosso olhar, né? Que aguçam o nosso olhar. Então, eu acho que é uma combinação incrível. E tem inúmeros filmes que, né, abordam e trazem pratos interessantes. Mas eu confesso que quando eu escolhi o Mestre, não foi pensando num prato, foi pensando num grande filme, e um filme que eu gosto muito, né? Que é esse filme. Então, mas, enfim, né? Eu lembro que você falou, não precisa ter necessariamente comida no filme. Falei, tá bom, então eu vou escolher alguma coisa aí que eu gosto. Mas eu acho que tem tudo a ver, Fátima. Acho que é uma escolha muito feliz falar de comida e falar de cinema ao mesmo tempo, viu? Rafael, foi uma delícia conversar com você, foi uma aula. Eu sempre gosto Ah, de que isso. conversar com você sobre cinema.
Eu quero agradecer, muito obrigada pelo papo, né? Nós vamos deixar a receita da macarronada lá no blog do Temperos, no portal JJ, porque esse também é o lance gostoso, assistir o programa e depois fazer uma receita, né? E quem quiser ouvir novamente, tem o podcast. E a gente volta aqui toda semana com um convidado especial e falando de temperos de cinema. Muito obrigada, Rafael. Foi um grande prazer conversar com você. Fátima, o prazer foi meu. Muito obrigado. Espero ter atendido a expectativa. E quando você quiser me convidar de novo, estou sempre aberto a convites aí. Obrigadão, viu? Obrigada. Um grande abraço.